O vídeo de hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer aqui nesse canal, porque eu quero meditar com você no texto de Provérbios capítulo 1, versículo 32, que nos diz que os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Esse texto de Provérbios nos fala sobre uma verdade que talvez seja muito importante, principalmente nos dias em que nós vivemos. Em especial a segunda parte do versículo, em que o autor aqui diz que existem aqueles que são loucos, que têm em si uma impressão de que tudo vai bem, tem uma impressão de bem-estar, e essa busca ou essa impressão de bem-estar é o que os leva para a perdição. E eu sei que com certeza você busca o seu próprio bem-estar, mas como Provérbios nos diz, existem aqueles que são loucos e por essa impressão acabam caindo em muitas ciladas, caindo na própria perdição. E isso me faz lembrar o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, onde ele afirma que existem dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito, e que no caminho largo são muitos os que andam por ele. Ou seja, se a gente pegar aquilo que Jesus falou em Mateus e aquilo que o autor de Provérbios também disse, e juntar esses dois pensamentos, nós vamos entender que o mundo que nós vivemos é um mundo, como Jesus afirma, muitos estão caminhando por este caminho largo, que é um caminho que conduz para a perdição, e usando também Provérbios, esses que estão caminhando para a perdição, eles têm uma impressão de bem-estar. Mas existem 4 coisas que são muito importantes e que nós precisamos pensar. A primeira delas é que existe um problema que é inerente à raça humana, que é o problema do pecado. Romanos 3:23, por exemplo, nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se você ler no mesmo capítulo, do versículo 10 ao versículo 12, Paulo vai dizer que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E essa primeira realidade que nós precisamos entender, usando lá o texto de Provérbios, nessa loucura que os homens vivem, é que muitos continuam e muitos vivem no pecado sem sequer pensar nas consequências terríveis que o pecado traz para toda a humanidade. Nós já nascemos pecadores, como a Bíblia em si nos ensina, e os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos planos, nossos projetos, todos eles estão afetados pelo pecado. É por isso que Paulo diz, então, lá em Romanos, no texto que mencionei, que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, e que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Porque esse pecado que está enraizado na raça humana e que vem, é claro, herdado do pecado de Adão, faz com que todas as nossas obras sejam manchadas, de maneira que Deus não nos aceita enquanto nós vivemos no pecado. Por isso, a segunda realidade que é preciso falarmos é que o pecado trouxe o castigo da morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E quando o homem decidiu desobedecer a Deus, o resultado foi justamente esse. Quando o homem estava ali e recebeu as ordens do Senhor para não comer do fruto proibido, a Escritura nos diz que Deus não só deu a ordem, mas também falou a respeito da consequência que o homem teria caso desobedecesse ao próprio Senhor. E essa consequência que a Escritura nos diz lá em Gênesis era a morte, onde Deus diz para Adão: se você comer, você certamente morrerá. E quando nós falamos sobre morte nas Escrituras, é preciso entender que há 3 tipos de morte que normalmente são tratadas. Primeiro, a morte física. Então, todos nós morremos, e isso também é consequência do pecado. Existe também a morte espiritual, ou seja, é a separação entre o homem e Deus. E também existe a morte eterna, onde, como Jesus vai dizer, todos aqueles que estão caminhando nesse caminho largo estão sendo conduzidos a essa morte eterna, que é o que nós chamamos de condenação eterna. Provérbios 14:12, por exemplo, nos diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então essas duas primeiras realidades que nós falamos, entendendo um pouco a respeito desses que, como o Provérbios vai dizer, são loucos e estão caminhando rumo à perdição, é que eles estão diante desse problema. Então
Então existe o pecado que nos afeta toda a raça humana, e como consequência do pecado existe a morte, tanto morte física, espiritual e a morte eterna. Mas ao contrário desse caminho de loucura, como Provérbios vai dizer, e como Jesus também vai afirmar desses dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, existe também, em terceiro lugar, o fato de que Jesus é o nosso substituto perfeito. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E por que a nossa salvação ela não pode ser conquistada pelas nossas obras? Porque as nossas obras não valem absolutamente nada diante de Deus. Era necessário que nós tivéssemos alguém que intercedesse por nós, que fosse o nosso mediador. E Jesus, ele veio a este mundo, morreu por causa do nosso pecado, e ele é o nosso substituto perfeito. Ele é quem faz agora essa mediação entre nós e Deus. Ele que se colocou ali como sacrifício perfeito em aroma suave ao Senhor, e que agora pode conduzir esse homem que vivia antes na loucura e estava destinado à perdição, conduzi-lo agora a um caminho de salvação e um caminho agora de vida e vida eterna. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, afirma que Cristo morreu também uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E aí você me pergunta, então como eu posso ter essa vida? Como eu posso receber essa salvação? E a única resposta, preste bastante atenção aqui, a única resposta que nós temos e a única solução que nós encontramos está em confiar em Cristo Jesus. Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então talvez você esteja como Provérbios nos disse, você talvez tenha uma sensação de bem-estar diante de Deus e pense que por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa que ajuda os outros, que nunca roubou, que nunca matou e por aí vai, talvez você tenha então alguma forma de obter a salvação por causa das suas obras, por causa dos seus méritos. E você então, por julgar ser uma pessoa boa, tem uma impressão de bem-estar, mas isso na verdade está te conduzindo para a perdição, para a condenação eterna. Entenda uma coisa, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de salvação. E Cristo Jesus é o único caminho, o único meio pelo qual nós podemos conquistar e herdar essa salvação. E quando nós confiamos nele, quando nós confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida a Cristo, Deus então nos alcança com a sua graça e nos liberta desse caminho largo, desse caminho de perdição e nos conduz para um caminho de salvação, um caminho de vida, onde Jesus diz que aqueles que andam por este caminho estreito e que entram pela porta estreita são aqueles que acertam por ele. Jesus é o caminho. Se você não buscá-lo, não reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você estará, como Provérbios diz, com uma sensação de bem-estar, mas na verdade estará sendo conduzido à perdição eterna. E o meu desejo é que, se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que você reconheça que é pecador, arrependa-se e confesse os seus pecados diante de Deus. Porque, como a Escritura nos diz, aquele que não crê já está condenado. Mas para aquele que crê, Deus enviou seu Filho ao mundo para que pela fé pudesse então alcançar a salvação. Essa era a nossa meditação de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Deixe também aí o seu comentário se você tem também alguma sugestão de algum outro vídeo que você gostaria que nós tratássemos aqui, ou de algum texto bíblico que você gostaria que nós fizéssemos uma meditação. Deixe aí nos comentários. Não esqueça também de deixar o seu like. Nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.